Valor de mercado dos jogadores convocados pela Itália na repescagem para a Copa de 2026. Treinador: Gennaro Gattuso, treinador de 48 anos, com contrato até 30 de julho de 2026 com a seleção italiana. Goleiros: Elia Caprilli, goleiro de 24 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com o Cagliari, tem seu valor de mercado estimado hoje em 15 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 90 milhões de reais. Marco Carnesecchi, goleiro de 25 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com a Atalanta, tem seu valor de mercado estimado hoje em 25 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 151 milhões de reais. Gianluigi Donnarumma, goleiro de 27 anos, com contrato até 30 de junho de 2030 com o Manchester City, tem seu valor de mercado estimado hoje em 45 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 271 milhões de reais. Alex Meret, goleiro de 29 anos, com contrato até 30 de junho de 2027 com o Napoli, tem seu valor de mercado estimado hoje em 14 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 84 milhões de reais. Defensores: Alessandro Bastoni, zagueiro de 26 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com a Inter, tem seu valor de mercado estimado hoje em 70 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 422 milhões de reais. Alessandro Buongiorno, zagueiro de 26 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com o Napoli, tem seu valor de mercado estimado hoje em 35 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 211 milhões de reais. Ricardo Calafiori, lateral esquerdo de 23 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com o Arsenal, tem seu valor de mercado estimado hoje em 50 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 302 milhões de reais. Andrea Cambiaso, lateral esquerdo de 26 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com a Juventus, tem seu valor de mercado estimado hoje em 30 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 181 milhões de reais. Diego Coppola, zagueiro de 22 anos, com contrato até 30 de junho de 2026 com o Paris FC, tem seu valor de mercado estimado hoje em 10 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 60 milhões de reais. Federico Di Marco, lateral esquerdo de 28 anos, com contrato até 30 de junho de 2027 com a Inter, tem seu valor de mercado estimado hoje em 50 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 302 milhões de reais. Federico Gatti, zagueiro de 27 anos, com contrato até 30 de junho de 2030 com a Juventus, tem seu valor de mercado estimado hoje em 16 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 96 milhões de reais. Gianluca Mancini, zagueiro de 29 anos, com contrato até 30 de junho de 2027 com a Roma, tem seu valor de mercado estimado hoje em 15 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 90 milhões de reais. Marco Palestra, lateral direito de 21 anos, com contrato até 30 de junho de 2026 com o Cagliari, tem seu valor de mercado estimado hoje em 30 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 181 milhões de reais. Giorgio Scalvini, zagueiro de 22 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com a Atalanta, tem seu valor de mercado estimado hoje em 30 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 181 milhões de reais. Leonardo Spinazzola, lateral esquerdo de 33 anos, com contrato até 30 de junho de 2026 com o Napoli, tem seu valor de mercado estimado hoje em 3,5 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 21 milhões de reais.
meio-campistas. Nicolò Barella, meio-campista de 29 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com a Inter, tem seu valor de mercado estimado hoje em 50 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 302 milhões de reais. Bryan Cristante, volante de 31 anos com contrato até 30 de junho de 2027 com a Roma, tem seu valor de mercado estimado hoje em 7 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 42 milhões de reais. David Fratessi, meio-campista de 26 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com a Inter, tem seu valor de mercado estimado hoje em 22 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 133 milhões de reais. Manuel Locatelli, volante de 28 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com a Juventus, tem seu valor de mercado estimado hoje em 25 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 151 milhões de reais. Nicolò Pizzilli, meio-campista de 21 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com a Roma, tem seu valor de mercado estimado hoje em 20 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 121 milhões de reais. Sandro Tonali, volante de 25 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com o Newcastle, tem seu valor de mercado estimado hoje em 80 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 482 milhões de reais. Atacantes. Federico Chiesa, ponta-direita de 28 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com o Liverpool, tem seu valor de mercado estimado hoje em 15 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 90 milhões de reais. Bio Esposito, centroavante de 20 anos, com contrato até 30 de junho de 2030 com a Inter, tem seu valor de mercado estimado hoje em 45 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 271 milhões de reais. Moise Kean, centroavante de 26 anos, com contrato até 30 de junho de 2029 com a Fiorentina, tem seu valor de mercado estimado hoje em 40 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 241 milhões de reais. Matteo Politano, ponta-direita de 32 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com o Napoli, tem seu valor de mercado estimado hoje em 8 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 48 milhões de reais. Giacomo Raspadori, segundo atacante de 26 anos, com contrato até 30 de junho de 2030 com a Atalanta, tem seu valor de mercado estimado hoje em 22 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 133 milhões de reais. Matteo Retegui, centroavante de 26 anos, com contrato até 30 de junho de 2028 com o Al-Qadsiya, tem seu valor de mercado estimado hoje em 35 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 211 milhões de reais. Gianluca Scamacca, centroavante de 27 anos, com contrato até 30 de junho de 2027 com a Atalanta, tem seu valor de mercado estimado hoje em 25 milhões de euros. Isso dá aproximadamente 151 milhões de reais.